Bom, então vamos agir aqui, vamos ver nessa 4, né? Essa 4 diz o seguinte. Calcule o triângulo abaixo, ou dado o triângulo abaixo, calcule PQ. Bom, é importante a gente ressaltar que, como vamos calcular PQ, né, a gente precisa entender quais são as informações e medidas que vai nos ajudar, que está na questão, tá bom? Aí a gente observa que RS ali é 100 metros, só que a gente só tem isso, né? E tem dois ângulos. Sim, um detalhe importante é que aqui é 90 graus, né? A questão já deu 90 graus, beleza. Então vamos pensar numa coisa. Ó, toda vez que você pegar uma questão de matemática, geometria principalmente, e ela não tiver um textinho, cara, pode se preparar, tá? Alonga a mão, porque vem conta, vem conta. Então vamos lá. Como a gente está vendo, esse triângulo aqui maior, ele é retângulo, né? E esse PQ, vamos supor que fosse a nossa medida X, tá? O X que a gente está procurando. Mas para esse triângulo completo, eu tenho que ter esse lado completo e esse lado de baixo também completo. Mas aqui está faltando, né? Então eu vou chamar de um Y aqui. Beleza. Observe que esse triângulo menor aqui, ele também é retângulo, né? E ele tem um ângulo dentro dele. Já ajuda. Então vamos trabalhar com esse ângulo aqui dentro dele, de acordo com as razões que a gente já conhece, tá bom? Então aqui, ó, vou chamar esse triângulo pequeno aqui, ou melhor, tá aqui, ó, triângulo PQR. Vocês sabem que é esse aqui. Para esse triângulo a gente vai ter o quê? Vai ter que o seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Ou, perdão. Desculpa, seno não. Me atrapalhei aqui. Deixa eu riscar isso aqui. Seno não, desculpa aí. Porque seno usa cateto oposto, né? E a gente não tem. Usa cateto oposto e hipotenusa. E a gente não tem a hipotenusa, né? Então, desculpa aqui. Nesse caso, vai ser tangente de 60. Por que tangente? Porque você tem cateto oposto e você tem cateto adjacente. Tá bom? Isso, agora sim, vamos lá. Cateto oposto x dividido por cateto adjacente y. Lembrando que o que interessa pra gente é o x, né? O x é o que interessa pra gente, tá? Então, de certa forma, a gente precisa isolar o y. Tá certo? Precisa isolar o y. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso. Só que a tangente de 60 mede quanto? Segundo a tabelinha lá. A tangente de 60 é raiz de 3, né? Então, escrevendo aqui, a gente tem que raiz de 3 é igual a x sobre y. Y está dividindo. Eu vou subir para lá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a y vezes raiz de 3. Tá legal? Tranquilo? Então, dessa forma, a gente tem o seguinte. Como o meu objetivo é isolar o y, né? Eu vou pegar essa raiz de 3 e vou passar dividindo agora, fazendo o processo contrário, né? Então, a gente fica com y igual a x sobre raiz de 3. E guarda esse valor aí. Tá bom? Agora vamos olhar para o triângulo completo, o triângulo grande. Ó. Esse triângulo grande, ele tem esse segmento aqui embaixo, um desses catetos, né? Como sendo as medidas, a junção das medidas de y e 100. O que a gente pode dizer? Que a junção desse cateto seria y mais 100. Então, observe que ele é retângulo e o ângulo dele agora vai ser 30.
Ou seja, o que é que a gente pode escrever com isso? Que para o triângulo, você observa as letras P, Q e S. P, Q e S, a gente tem o quê? Tangente de 30 vai ser igual a cateto oposto sobre adjacente. Quem é o oposto a 30? Bota o lápis em cima do 30. X, né? Adjacente seria o que sobrou, y mais 100. Então, cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, y mais 100. Tá legal? Do mesmo jeito que a gente fez a anterior, a gente vai fazer essa. Vamos isolar o y, né? Triângulo PQS, tangente de 30 e cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Vamos isolar o y aí, tá? Como? Olha só. Antes de substituir essa tangente de 30, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o meio pelos extremos, ó. Tá dividindo, ele vai subir multiplicando. Então, no caso, a gente tem o quê? Olha para cá. Tem o seguinte. Vai ficar tangente vezes y. Sim, só um parênteses, né? Só um parênteses. Como aqui embaixo você tem dois termos, essa tangente ela precisa ser distribuída para os dois. Tá legal? Então, no caso, você vai ficar tangente de 30 vezes y. Tangente de 30 y. Tá legal? Lembrando que não é o 30 que multiplica y, tá? É a tangente. Aí, tangente de 30 vezes 100. Fica assim, ó, 100 vezes tangente de 30. Igual a x vezes nada, que no caso é 1, fica só o x, tá bom? Só que o meu objetivo é isolar o y. Então, é para deixar o y sozinho, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Tangente de 30 aqui, né? Olhando lá na tabela, você tem que ela vale raiz de 3 sobre 3 vezes y. Vou fazer a mesma coisa aqui, né? 100 vezes raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Igual a x. Concorda comigo que aqui tem o mesmo denominador, não é? Mesma coisa? Então, eu posso juntar esses denominadores como se fosse um só. Não é somá-los, tá? É juntar como se fosse um só. Eu vou trocar só a posição do y aqui para ficar melhor. 100 raiz de 3 dividido por 3 igual a x. Tá bom? Beleza. Esse 3 ele está dividindo, então ele vai subir multiplicando. Aí a gente vai ficar com... Sim, só outro detalhe. A gente pode até adiantar, né? Ó, y raiz de 3. Esse 100 raiz de 3 está positivo, eu vou passar lá para o outro lado negativo. Então isso vai ficar assim, ó. 3x menos 100 raiz de 3. Tá legal? Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então y vai ser igual a 3x menos 100 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Tá legal? Ou seja, essa raiz aí a gente tem que racionalizar, igual a gente fez nas questões anteriores, né? Raiz vai para cima, raiz vem para baixo. Tá? Então, isso aí, para facilitar a nossa vida aqui, né? Y vai ser igual. Raiz de 3 vezes x vai ficar 3 raiz de 3x. Menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, né? E a raiz de 9 é 13. Então, sobra 100 vezes 3, ou seja, 300. Dividido por raiz de 3, raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Tá legal? Tranquilo? E observa outra coisa. Quando a gente vai simplificar números que estão subtraindo e dividindo, você tem que procurar o mesmo valor
que dá para dividir todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, observa aqui, esse valor eu posso dividir por 3. Esse eu posso dividir por 3. E o 300 eu também posso dividir por 3. Não é? Então, quando você simplifica todo mundo, o que é que a gente encontra? Que y vai ser 3 dividido por 3, 1. Como sobrou 1, não precisa botar, repete só a raiz. Então, fica a raiz de 3x menos 300 dividido por 3, 100. Sobre 3 dividido por 3, 1. Mas você sabe que qualquer coisa dividido por 1 sempre dá ela mesma. Então, no caso, você tem que y é igual a x raiz de 3 menos 100. Não precisa botar o 1 embaixo. Vocês acabou, professor? Não. Lembra que a nossa questão quer o x? A nossa questão não quer o y, ela quer o x, né? Só que você achou duas equações para x. Achou essa aqui, ó, para x, né? E achou essa aqui embaixo, ó. Duas equações para y, perdão. O que é que a gente vai fazer? Igualar essas duas equações, tá legal? Então, quando a gente for igualar essas duas equações, a gente vai ficar apenas com a letra y. Desculpa, apenas com a letra x para encontrar, tá legal? E aí você tem a possibilidade de solucionar o que a questão pediu, tá beleza? Lembrando aqui, ó, é y vezes raiz de 3 menos 100, tá? Então, vamos lá, vou anotar aqui do lado, só para a gente não esquecer, não é isso? Então, primeira coisa que a gente achou para y foi aqui atrás, né? X sobre raiz de 3. X sobre raiz de 3. E a segunda equação foi essa última que a gente encontrou aqui, né? Que é x vezes raiz de 3 menos 100. Tá bom? Então, anotei as duas, né? Tá aqui em cima. O que é que a gente vai fazer? Igualar essas duas equações. Lembra que eu disse, né? É grande, alonga a mão. Beleza. Então, quer dizer que essas duas equações, elas são iguais, tá legal? Então, vamos igualar, né? X sobre raiz de 3, né? X sobre raiz de 3 vai ser igual a x raiz de 3 menos 100. Tranquilo? Beleza? Beleza. Aí agora, a raiz de 3, ela está dividindo, né? Está dividindo aqui embaixo. Ó. O que é que a gente faz? Passa multiplicando. Então, a gente vai ficar com x igual raiz de 3 vezes x raiz de 3 vai ficar x vezes raiz de 9, porque 3 vezes 3 multiplica, menos 100 raiz de 3. Tá legal? Tranquilo? Raiz de 9, você sabe que vale 3, não é isso? Então, vai ficar x igual a 3x menos 100 raiz de 3. Aí agora, 3 está positivo, passa negativo. Então, vai ficar x menos 3x igual a menos 100 raiz de 3. Lembra, né? Letra para um lado, número fica do outro. X menos 3x, quando você fizer, vai dar menos 2x igual a menos 100 raiz de 3. Beleza? Tranquilo. Esse menos 2 aí do lado do x, a gente multiplica por menos 1. Acredito que você lembra. Tanto de um lado como do outro da equação, para que esse sinal ele fique positivo. Então, no caso, a gente vai ficar com x igual... 2 está multiplicando, passa dividindo, não é isso? 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 100 raiz de 3 dividido por 2. Com essa ideia, a gente tem que x vai ser igual a 100 dividido por 2, 50. Então, eu tenho 50 raiz de 3. Tranquilo, galera? Beleza? 50 raiz de 3. Questão pesada, né?
Pesada mesmo. Mas aí eu tô fazendo para que quando vocês forem pegar as questões do módulo, vocês consigam desenvolver, tá? Porque tem umas questões bem tranquilas e tem umas que já são mais pesadas, tá legal? Por isso que eu estou fazendo dos dois jeitos, né? Para vocês verem como funciona, tá bom? Então, espero que tenha gostado e vamos trabalhar.